gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite na Tua presença, rogando ao Senhor que, lendo a Tua palavra, ela faça em nós hoje alguma diferença para melhor, para que sejamos próximos, cada dia mais próximos do que o Senhor viveu aqui na terra. Como nos ensinou o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que, Senhor Deus, aqui quem estiver, como disse a irmã Lorivaldina ao Senhor, em sua oração, um coração triste possa ser consolado. Quem estiver longe do Senhor possa ser resgatado. E quem, Senhor Deus, estiver desanimado possa ser reanimado. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muita vez, creio que os irmãos tenham passado por momentos na vida que você, sendo crente em Cristo Jesus, você sendo obediente a Cristo Jesus, às suas leis, você faz tudo certo, de acordo com o que a Bíblia ensina, e você parece que está sendo feito de palhaço. Muitas vezes nós passamos por momentos assim. As pessoas usam da sua bondade, sua benevolência de cristão para fazer você de idiota. Ou então, dentro da caminhada da fé em Cristo Jesus, você se esforça de uma maneira tal, se esmera para fazer a coisa correr bonita, e parece que os compatriotas às vezes não vão com você, e você se desanima. E em momentos assim, ou de talvez outras tristezas, é que quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente vê Jesus falando: fica calmo, rapaz, você está fazendo certo. É o que Jesus está falando aqui. As bem-aventuranças são um consolo para quem está triste, mas são um convite para quem está fora do padrão de Cristo. E é tão fácil o padrão de Cristo. Esse, irmãos, não se pode dizer que é o primeiro sermão de Jesus. A Bíblia diz que ele fez diversas curas andando pela Galileia. A Bíblia diz que ele andou aquela terra de Jerusalém toda antes de pregar esse sermão. Então é provável que ele tenha dito outras preleções, outras instruções, outros sermões àquele pessoal que estava lá. Mas, de fato, Lucas e Mateus referem-se a esse
esse sermão no começo da vida ministerial de Jesus, depois que ele chamou os seus discípulos, depois que ele foi tentado no deserto, ele sobe ao morro que a gente não sabe qual é, porque o texto não diz. A gente pode até especular que foi esse ou aquele, mas o texto não diz. E sobe, quando ele senta, ele começa a pregar o mais lindo dos seus sermões. E as bem-aventuranças são apenas a introdução desse lindo sermão que Jesus prega. E esse sermão, amados, ele traz uma palavra repetidas vezes, e é bem-aventurado. Macários, no grego, quer dizer feliz, sortudo, ser um cara diferenciado, vamos dizer assim. Você é top, como diriam os meninos mais jovens, você é top de linha. Em ideias gerais, se você pegar o Sermão do Monte, ele repete exatamente o Salmo 1. Talvez seja essa mesma ideia de Jesus em trazer essa introdução, semelhantemente como é o Salmo 1 para o livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem 5 livros, os irmãos sabem, e a introdução dele são os Salmos 1 e 2, introduzem todo o livro dos Salmos, como se fosse um resumo de tudo o que vai ser dito lá na frente. Então a ideia de Cristo realmente aqui é sintetizar os seus ensinamentos nesse sermão, através de um recurso linguístico de repetir: bem-aventurado, 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 para que essa ideia ficasse inculcada nas nossas mentes. Portanto, Paulo, quando prega aos Gálatas em sua carta sobre os frutos do Espírito, Paulo está repetindo as bem-aventuranças de Jesus. Por quê? Porque esses comportamentos que Cristo fala aqui são comportamentos, primeiro, que ele mesmo viveu. Jesus não traça uma bem-aventurança que ele mesmo não tenha experimentado, ou tenha vivido, ou tenha relacionado a ele mesmo na sua vida ministerial. Mas também relata a ação do Espírito Santo em cada um de nós. Porque Paulo, ensinando aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele diz que são comportamentos daqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. E os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E por serem filhos de Deus e manifestarem esses comportamentos divinos repetidos por nós manifestamos a nossa fé, como diz Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. Não porque eu faça alguma coisa para ser salvo, mas porque sou salvo e as minhas obras manifestam a vida de Cristo em mim. De qualquer jeito, amados irmãos, ser bem-aventurado são ações de crentes que espelham o seu Senhor. E eu quero, irmãos, aqui trabalhar com os irmãos essas bem-aventuranças, começando pela primeira importantíssima: bem-aventurados os humildes. Amados, tem um santo doutor da igreja que diz que a humildade consiste na consideração dos próprios defeitos, de se colocar no seu lugar, sabendo quem você é. Você olha para dentro de si e vê: não presto, não presto, não sou nada diante de Deus. É um autoexame diário, é humilhar-se. E é interessante, amados irmãos, que essa humilhação, como eu disse aos irmãos, só pode vir através da ação do Espírito. Eu vou repetir isso aos irmãos, porque a Bíblia diz em João 16, 8, e no Salmo 139, 23, 24, que é o Espírito que convence. É o Espírito que vai atuar na sua vida, falando para você: rapaz, se conserta, rapaz, se conserta, rapaz, se conserta. Para quê? Para que você se coloque ali. E por que é tão importante compreender isso, irmãos? Porque o contrário da humildade é o orgulho. E qual é a consequência do orgulho? O orgulho foi o que fez Satanás pecar e desgraçar o mundo todo e desgraçar a vida da gente toda. E a Bíblia diz bem claro que Deus odeia os orgulhosos. Tiago fala isso, capítulo 4, versículo 6, e Pedro repete a mesma coisa, capítulo 5, versículo 5, e ambos repetem Provérbios 3, 34.
Deus odeia os orgulhosos, porque o orgulho é a origem do pecado. O orgulho é a origem do desvio, da separação entre o homem e Deus. Portanto, quando a gente se coloca em humildade, se colocando, sabendo quem somos nós diante do Senhor, nós fazemos como Tiago, como eu disse aos irmãos, a gente se coloca diante do Senhor para saber que não temos força para lutar contra os nossos impulsos, contra, como diz Paulo, as potestades, as ações externas, espirituais que atentam a nossa vida, mas também as ações internas da carne, dos seus impulsos carnais, que estão todo dia te atentando a fazer contrário do que Jesus ensina. E Pedro repete esse versículo para dizer que você, quando se humilha diante de Deus, você é capaz de entregar toda a sua ansiedade na mão dele e seguir sua vida tranquilo. Porque humilhando-se diante da mão de Deus, você pode entregar a ele suas fraquezas. Portanto, humildade é a característica daquele que se coloca ali debaixo da potente mão de Deus, sabendo que você é simplesmente um pecador. E esses bem-aventurados, humildes, é que receberão o reino dos céus. Coisa linda. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão o reino dos céus. Em sequência, amados irmãos, bem-aventurados os que choram. Consequentemente, todos vocês devem estar se pensando: quantas vezes eu chorei? Chorei na vida financeira, chorei na minha família ou pela minha família, chorei porque me agrediram, chorei porque recebi uma bênção, chorei porque me ofenderam. Na nossa sociedade, chorar é coisa de fraco. Você pode reparar, alguém que chora é tido por fraco, é tido por pessoa que não tem controle de si mesmo. Mas Jesus chorou, João 11:35. E por que Jesus chorou? Lá em João 11:35, essa passagem ocorre quando Jesus está indo curar Lázaro. E aí, por uma questão lógica, amados irmãos, prestem atenção. Se Jesus vai curar Lázaro, e ele é Deus, e sabe que vai curar Lázaro, logo ele não podia ter chorado pela morte de Lázaro. Concordam? Ele chora pela incredulidade do povo. Ele chora pela incredulidade do povo. E Joel, na sua profecia, no capítulo 2, versículo 12, e mais ao final do texto, convoca o povo a chorar. Mas por que Joel convoca o povo a chorar? Porque o choro pode representar o desespero de alguém que vê que a sua vida tem alguma coisa errada. Mas também pode significar o desespero de alguém que está vendo um monte de gente se perder, como no caso do livro de Joel, e que a gente precisa agir. Porque no tempo de Joel, por exemplo, os sacerdotes estavam corrompidos, o povo estava corrompido, estava todo mundo andando nos seus próprios caminhos, como diz Isaías 53, cada um se desviava no seu próprio caminho, e ninguém se importava. E aí Joel fala: chorem sacerdotes, porque a palavra do Senhor está se perdendo. Chorem crentes, porque tem gente se perdendo lá fora. Chorem pessoas que me servem, por quê? Porque sua missão não está sendo cumprida. Chore porque você precisa se colocar diante do Senhor para ser usado como instrumento. Chore quando você sofre. E Jesus disse: se alguém te chamar para caminhar uma légua, caminhe duas. Também diz que você precisa consolar os outros. Mas de qualquer motivo que você esteja chorando, você será consolado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem vai consolar você. E o Espírito Santo, repito aos senhores, é o próprio Deus. No momento mais difícil da sua vida, é Deus que te consola. E os filósofos, é muito interessante, eu ouvia um, chama-se Leandro Carnal,
E ele falava a respeito de você tomar decisões na sua vida. E ele diz que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode escolher isso, mas você sempre estará sozinho. Mas ele é ateu. Nós sabemos que eu posso fazer o que eu quiser. Posso até errar, é verdade. Mas Cristo anda comigo a todo tempo, me consolando. Quando você se sente feito de bobo, quando você se sente feito de trouxa, quando te dá um tapa na cara e você vira o outro lado da sua carinha, é Ele que consola. É Ele que consola. E o pastor Hernandes de Gianópolis, comentando o texto de Joel, irmã Josânia, você que leu o livro dele, fala que nós precisamos de mais crentes que choram, mais crentes que veja como que Jesus traz uma consequência lógica no Sermão do Monte, trazendo uma evolução de ideias. Crentes humildes, que se reconhecem pecadores, se reconhecem carentes da ação de Deus e que choram, reconhecendo que há uma coisa errada nele, mas há uma coisa errada no mundo que carece da ação dele. Coisa linda. Mas eles serão todos consolados. E também, amados irmãos, essa é um dos maiores anseios do nosso mundo. Bem-aventurados os mansos e os pacificadores. Em relação aos mansos, Jesus está repetindo o Salmo 37:11. Então, quando ele fala bem-aventurados os mansos, Salmo 37:11 fala a mesma coisa, que os mansos herdarão a terra. E Jesus disse em Mateus 11:29 que ele era manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso não é ser feito de bobo não, irmãos. Você está achando que ser manso é o camarada chegar e fazer você de trouxa, te enganar? Não é isso não. O manso é aquele que sabe dialogar. É o indivíduo que faz o que o provérbio fala. A palavra dura suscita a ira, e a branda, e a mansa abranda o furor. Sabe, irmãos, quando a gente perde a capacidade de dialogar, de conversar com o próximo, a gente parte para a agressão. E é por isso que os irmãos veem gente brigando, porque eles não conseguem mais dialogar, falar entre si. É a causa de divórcio de casais, é a causa de brigas no trabalho, é a causa de briga na rua, a falta de diálogo. E nós vivemos num mundo de pessoas que se chamam haters. Essa palavra inglesa que quer dizer pessoas que odeiam, em tradução livre, de pessoas que se usam, por exemplo, na rede social para atacar os outros, porque não tem um contato visual. Então é fácil sentar atrás no computador e começar a criticar Deus e o mundo, basta que a pessoa não se comporte do jeito que eu entendo que deve ser comportado. E aí vem o egoísmo, porque o egoísmo tem uma faceta, sabe qual é? Quando a gente coloca nós mesmos, o euzinho aqui, como meta a ser alcançada pelos outros. Eu sou o perfeito, portanto, quem não é igual a mim é pior. E aí o cara começa e desgraça um monte de vidas. Tem também, irmãos, aquela gente que se diz positiva, né? Eu estou aqui falando positiva, dando acento no só pelo linguajar popular. Pessoas que se dizem positivas, aquelas que dizem que saem falando a verdade a Deus, a todo canto, porque a Bíblia diz, sua palavra seja assim, sim, não, que passar disso provém do maligno. Aí o indivíduo pega um negócio desse, mal interpreta e sai por aí, não, porque eu tenho que falar a verdade. Porém, amados irmãos, não é bem assim. Ah, mas você está dizendo que tem que dizer mentira? Não, eu estou dizendo que você não pode usar a verdade para acabar com a vida de alguém. Você não pode chegar aqui, fulano, você é isso, você é aquilo. E aí aquele indivíduo entra, sabe-se lá, numa tristeza muito grande, até se mata. Isso acontece. Mas eu estou exemplificando isso porque não se pode também, irmãos, usar a verdade para desgraçar a vida dos outros. Isso não é mansidão, isso não é evangelho, isso é qualquer outra coisa, mas não é. Na gente, irmão, crente não é boi, que bota um negócio aqui e você diz assim, é isso, e você sai sem pensar, repetindo um monte de ações sem pensar. Nossas ações precisam ser pensadas a todo tempo. Então a gente não pode interpretar a Bíblia fazendo dela uma faca afiada para enfiar no peito dos outros. A Bíblia precisa produzir vida.
Vida. Quando eu aplico a Bíblia na minha vida, você aplica a Bíblia na sua vida, ela precisa produzir vida. E vida e abundância produz alegria. Então não entre nessa também de pegar os ensinamentos da Bíblia para desgraçar a vida dos outros. Como muita gente fez. Vocês querem ver um exemplo? A mulher adúltera. Quando Jesus está diante da mulher adúltera, eles vão apedrejar a mulher adúltera. Eles estão fazendo o quê? Cumprindo a lei de Moisés. Está escrito na lei que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada, não está? Mas Jesus diz para eles: vocês, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Estava todo mundo com a vida errada, mas como é dos outros, a gente desgraça a vida dos outros lá. É assim. Isso é mansidão? Isso é qualquer coisa menos mansidão. Jesus disse, Lucas 6,29, olha que coisa terrível. Se te der um tapa na sua cara, você vira a outra face. Lucas 6,29. Paulo fala que isso é domínio próprio. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente é pego de surpresa. A gente fala tanto, é fácil, parece que é fácil, não é não. Você pega de surpresa quando você vê, já deu lá uma chapuletada em um. Por exemplo, esses dias eu estava com uns amigos que eu não citarei os nomes, mas eles me assistem agora. Estava eu numa loja do shopping e aí eu achei uma cadeira bonita. Olha só como que a gente faz cagalho pança na vida. E aí eu sentei, achei a cadeira bonita, peguei a cadeira e sentei, para ver se era uma cadeira boa. E aí veio um segurança abusado e falou assim: o senhor está passando mal? De deboche comigo. Aí eu falei: não, senhor, estou testando a cadeira. Aí ele: eu achei que o senhor estava passando mal. Eu falei: e o senhor não sabe que a gente testa a cadeira sentando na cadeira? Eu dei uma chapuletada no cara ali, e depois eu fiquei pensando: para que eu fiz isso, gente? Quando eu vi, já tinha feito. O cara veio de abuso, e daí para pior, rapaz. Como a gente carece de gente mansa. Mas a mansidão é uma atitude própria. É para você, interno, intrínseco, tá? A face extrínseca disso é ser pacificador. Ou seja, eu me controlo e aprendo também a ajudar os outros a se controlarem. Irmãos, eu há muito tempo atrás, quando era estagiário ainda, eu assisti uma palestra de uma desembargadora que disse a seguinte coisa: a maioria das brigas hoje que existem entre pessoas é pela falta de pacificadores. Porque antigamente, se os irmãos repararem, vão se lembrar de parentes, havia aqueles parentes mais mansos e que conseguiam conciliar as pessoas dentro de uma família. Você vai lembrar do seu avô, do seu bisavô, que era assim, mais tranquilão, e quando tinha uma briga dentro da sua família, aquele indivíduo ia lá e conseguia apaziguar as coisas, botava todo mundo no seu devido lugar e... Na igreja é a mesma coisa. Antigamente, quando tinha briga, os diáconos vinham. Ah, meu filho, não é assim não, devagar, rapaz. E quando a gente perde a mansidão e a capacidade de pacificar, ele começa as encrencas. E aí, olha que coisa bacana. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí, eu cito um ditado para vocês, que para todo valentão, tem sempre um mais valentão. E no final da briga, quem sobra? O manso, porque os valentões já se mataram todos. E os pacificadores, por sua vez, serão chamados filhos de Deus. Por quê? Por que será? Porque o pacificador, irmão, quando ele consegue fazer com que duas pessoas se autocomponham, ele vai fazer algo semelhante ao que Cristo fez na nossa vida. Olha, se o pecado é eu estou brigando com Deus e Cristo apaziguou a minha vida com Deus, logo quando eu consigo repetir essa ideia na vida dos outros, eu estou repetindo a ideia de Cristo. Portanto, ser filho de Deus, nesse sentido estou tentando repetir, ainda que uma escala bem menorzinha, ao ato de Cristo que eu experimentei na vida dos outros. E eu vou tratar desses dois juntos também, porque eles são consequentemente lógicos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e os misericordiosos. Começando pelos misericordiosos, dizem que a palavra misericórdia quer dizer o coração de Deus na miséria do homem. Ou seja, miserere, cor, coração, e deo, tudo em latim. Então, o coração de Deus na miséria do homem.
O que significa ser misericordioso? A gente tratou disso no mês passado. Bom, em Mateus 18, 22, ser misericordioso é perdoar 7 vezes 70. É você saber perdoar. Irmãos, a maior incapacidade do homem é perdoar. É a maior incapacidade. Nós não sabemos perdoar. Quer ver uma palavra que você pode reparar? Imagina seu dia de hoje. Você escutou essa palavra perdão? Ah, me perdoa, te perdoo. Você não escutou. Dificilmente. Nós não dizemos isso, nós não gostamos. Quando a gente prega sobre perdão, o pessoal vira a cara assim. E é bem capaz de dizer assim, ele está falando sobre isso, mas ele mesmo não perdoa, né? Porque é sempre a reação, a gente bota a culpa em cima dos outros. Mas, irmãos, Jesus traz uma parábola sobre o credor que devia ao rei um dinheiro. E aí, esse credor, no dia de pagar a dívida, no dia do vencimento da dívida, não tinha dinheiro, foi falar com o rei. Ei, eu não tenho dinheiro não, me ajuda aí, me dá uma forcinha. Ou seja, a moratória, né? Me dá mais um espacinho para pagar. E o rei se compadeceu do cidadão, falou, não, te dou mais um dinheirinho para você. Aí esse cidadão, cuja dívida foi temporariamente perdoada, vamos dizer assim, sai na rua e encontra alguém que lhe devia também. E o que esse indivíduo faz? Pega o cara e diz a Bíblia assim, chama os seguranças dele lá, esgana o cara, você vai me pagar, cara, me paga agora. E o cara não paga, bota o cara na prisão. E aí esse fato vem ao conhecimento do rei, que tinha concedido um prazo maior para aquele cidadão pagar a dívida. E aí o que acontece? O rei chama assim, meu querido, eu não te dei um prazo para você pagar a dívida? Um prazo maior para você pagar a dívida? Ele diz, sim. E por que você não agiu da mesma forma com o outro? E aí o rei vai e aplica uma pena àquele cidadão. Então, misericórdia nesse caso, por exemplo, é agir com o outro como eu quero que hajam comigo. Isso é misericórdia. Segundo, misericórdia também, irmãos, é muita vez, prestem bem atenção nisso, misericórdia muita vez é abrir mão da própria segurança, às vezes até mesmo colocar-se em risco para ajudar alguém. E muitas vezes esse alguém é seu inimigo. Nem sempre, mas talvez. Quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, a gente olha um monte de coisas. Mas a gente, por exemplo, já imaginou que caminho desgraçado era aquele que o cara estava passando? Irmãos, dizem, quem já foi lá em Israel fala que, primeiro, aquele caminho era um caminho de penhasco. Era um caminho de morro, assim, tinha um caminhozinho pequenininho, morro para cima, morro para baixo. No escuro, meu irmão, se você passar ali errado, você cai lá embaixo e acabou-se. Começa por aí. Segundo, dizem que aquele caminho tinha muito assaltante, salteador. Então você parar ali para ajudar um indivíduo caído no chão, não era diferente do tempo de hoje. Você imaginar que alguém se faz de coitado para te aplicar um golpe. Não mudou nada. O tempo muda, o ser humano continua praticando as mesmas coisas. Então parar ali, qualquer um de nós faria igual aos caras. Não adianta, irmãos, a gente vir aqui e falar que, porque a gente tem que agir igual o cara. Mas na situação normal, você vai passar, vai ver o cara ali, você vai achar assim, isso é golpe. Ou então, rapaz, se eu passar aqui, ou eu caio, ou vão me assaltar, ou alguma coisa desse gênero. Mas o bom samaritano, e ali Jesus dá 2 tapas na cara do povo. O primeiro, o cara era samaritano. Judeu não suportava samaritano. Começa por aí. Passa um sacerdote, passa um outro camarada lá da lei. Jesus fala que é o samaritano, aquele para quem Jesus estava falando. Presta atenção, Jesus está falando para judeu. Quando conta uma parábola dizendo que o cara que o judeu odeia foi quem ajudou o cara, ele está dizendo que aquele indivíduo que está ouvindo a parábola merece parar e refletir a sua vida, para não dizer que ele era pior, né? Segundo, esse cara deu a própria vida. Então, o bom samaritano reflete o próprio Cristo. Ou seja, o bom samaritano é o próprio Cristo, que vai lá, resgata o cara com risco pessoal da sua própria integridade física, paga as dívidas do cuidado do cidadão para que ele se cure. Então, o bom samaritano é o próprio Cristo. Mas, muitas vezes, irmãos, a gente vai precisar agir com misericórdia em risco da própria vida. E isso, irmãos, é pesadíssimo. Isso é pesadíssimo. Nem sempre a gente está preparado. Por isso, irmãos,
é que Jesus fala que há 2 mandamentos, e ele cumpriu o resto da lei toda. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E em sequência, irmãos, o misericordioso haverá de ser aquele que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque se você é um indivíduo que se importa com os outros, consequentemente, você não quer que os outros sofram injustiça. Concorda? Você não quer que o outro seja injustiçado, que seja tirado de alguém, como diz, direito é dar a cada um o que é seu. Você não concorda que tire do outro o que é direito do outro. Então você vai buscar que aquele indivíduo também, como você, seja agraciado com o que é justo, com o que é direito do cidadão, direito da pessoa. E na lei de Moisés, e aí, irmãos, a lei de Moisés era uma lei religiosa, mas era uma lei como a Constituição, as leis, eram tudo misturado numa coisa só. Não havia uma diferenciação entre poder religioso e poder civil, estatal. Era tudo junto. Então, era ser misericordioso, consequentemente, ter fome e sede de justiça, era, em primeiro lugar, agir de acordo com o que Deus mandava. Em segundo lugar, era dar a cada um o que é seu, não sentar-se na roda dos escarnecedores, não agir como essas pessoas que o vento espalha por aí, como diz o Salmo 1, é andar na luz de Deus. E em último lugar, amados irmãos, bem-aventurados os limpos de coração. Eu me pergunto muito o que é ser limpo de coração. Jesus está repetindo o Salmo 24:4 especificamente aqui. Você já se pensou o que é ser limpo de coração? E aí, eu me lembro que ser limpo de coração é a qualidade daquele que, no caminho da santidade, alcançou um estágio tal de domínio do Espírito Santo em sua vida, que ele consegue abrir mão de muitos impulsos pessoais. Porque o que seria o contrário de limpo de coração? Porque às vezes essas comparações nos ajudam a entender. O limpo de coração é o maldoso, é o indivíduo que pensa mal de tudo. Agora imagine, irmãos, você ser limpo de coração. E aí, você diz, como bem diz o irmão Maurício, vez ou outra, é ter a mente de Cristo. Irmãos, Paulo diz que a gente mata o velho homem, ou a velha mulher, a velha pessoa, como queiram. Isso, irmãos, quer dizer o seguinte: cada dia eu paro e penso nas minhas ações, e aí eu vou ter 2 escolhas: ou eu ajo de acordo com o que Jesus ensinou, ou eu faço o que eu quero. Para quem é liberal, tem gente que os mais liberais vão dizer que não existe diabo. Na verdade, existe um orgulho causador dos pecados. Então não existe diabo. Existe sim um sentimento de orgulho causador dos pecados, todas as coisas que disso consequentemente vêm. Mas para quem acredita que existe um diabo, você faz ou a vontade do diabo, o anjinho mau, ou faz a vontade sua, ou faz a vontade de Deus. Você tem 3 opções, porque nem sempre, às vezes, a sua vontade é do diabo, não. Você pode até agradar ele, mas você também pode fazer o contrário da vontade dele, mas em 2 casos, desfazer da vontade de Deus. Isso é tão verdade, irmãos, que a psicologia diz, que a gente tem, a maioria dos psicólogos vão concordar, que você tem uma parte chamada de id, que é o seu inconsciente, que são as heranças animalescas, ou seja, a herança de quando a gente não tinha consciência, e que você está ali o tempo todo. Aí, quer ver? Você toma um tapa na cara, você quer dar outro, porque é em reflexo, é impulso, é o tal do id, como diz Freud. Mas você tem também um superego, que seria o quê? Onde você domina a sua vida. Onde você domina a sua vida, que é o domínio próprio. Enquanto você começa a moldar a sua vida de acordo com o Evangelho, seus pensamentos, claro, vão mudando. Sua mente vai mudando. Às vezes seja esquisito dizer isso, mas a gente muda. Quando eu era mais novo, eu pensava de uma forma. Conhecendo a vida de Cristo, lendo o Evangelho, eu fui mudando. Eu fui pensando assim, aquele ali não é legal.
aquilo ali não é bom. Jesus não faria isso. Os americanos falam WWJD, o que Jesus faria? E aí eu vou. E, consequentemente, minha vida vai mudando, meus ódios vão mudando, porque uma situação em que eu veria a maldade, já não vejo mais, eu vou ver com outros olhos. Como, irmãos? Por exemplo, imagina que um indivíduo vem a você, eu vou citar o mesmo exemplo, e te dá um tapa na cara. Se você revida, é uma ação natural, você não está fazendo nada demais, ainda que seja uma briga. Agora, se você para e reflete assim, por que esse indivíduo me bateu? Será que ele está com algum problema? Será que ele precisa de uma ajuda? Prestar atenção à mudança na reação mental da pessoa. E isso só vem como? Vem através da ação do Espírito Santo em nós, irmãos. Por quê? Porque é o Espírito que ensina, que guia. Ele é chamado de preceptor, de professor. E aí a gente vai mudando, a gente vai tirando a nossa vida de um estado esquisito para um novo estado. Por isso que Jeremias fala que Deus tira o coração de carne, ou como diziam os pastores mais antigos, o coração empedernido, o coração de pedra, duro. Tira aquilo ali de você, ele arranca e coloca um novo coração, para que você não seja mais aquele que Paulo diz que para ele morrer é lucro e viver é Cristo. Porque ele não vive mais ele, mas Cristo vivia nele. E a gente diz, Cristo agora vive em mim. E aí o Cristo que está em nós, ele precisa o que? Aparecer. E quando ele vai aparecendo, nesse caminho da santificação que a gente vive, a gente vai aparecendo, aliás, ele vai aparecendo mais na nossa vida, vai aparecendo, transformando, e daqui a pouco, irmão, quando você for passando, você vai, e as pessoas vão te olhar de longe, e isso acontece, vai dizer, ia lá vai o crente, igual o profeta Eliseu, lá vai o homem de Deus. Por quê? Porque chega um ponto de que seus atos, seus pensamentos, suas ações não são mais como você deseja, são como Cristo deseja. E o que acontece depois disso tudo, irmãos? Claro que Jesus aqui, ele nessa introdução, ele faz a seguinte coisa, ele traça qualidades que ele exemplifica, não são todas essas, são essas e mais outras que você vai ver durante o Evangelho, e traz uma qualidade geral no final aqui, para encerrar o assunto. E ele diz, olha, vocês são benditos quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas não fica triste não. Alegrem-se, porque é grande o vosso galardão. E esses benditos, irmãos, lá no Apocalipse, os benditos serão recebidos no reino dos céus. Lembram do versículo? Vinde, benditos de meu Pai, e recebei o quê? O quê? O que eu vos tenho preparado. E o que ele tinha preparado? O céu, né? Para simplificar. Vejam só, irmãos, a gente parece que está sofrendo, a gente age bonitinho ali, parece que está sofrendo, parece que está sendo feito de bobo, parece que está malhando em ferro frio, usando o ditado. E aí Jesus vem, fica tranquilo, que o que é seu está guardado. E aí você chega lá no céu, você vai ser recebido por Jesus com um abraço. E essa é a beleza do Evangelho, irmãos, porque não há religião nesse mundo que prometa o que Jesus ensinou. Não há religião nesse mundo, irmãos, que prometa e que ensine um Deus que é próximo de você e que vem te dar um abraço. Um Deus que diz assim, olha, eu sei que você está sofrendo, mas eu estou contigo. E quando acabar isso aí, eu tenho um prêmio para você. Eu tenho um prêmio, porque tudo isso aqui é passageiro. Mas você passe o que passar, aconteça o que acontecer, você é bendito, porque você é amado por Deus. Você é amado. Que coisa linda. E por ser amado, convertido, você repete o que Jesus ensinou para os outros. E vocês, como dizem os amadinhos de Jesus, podem ter certeza que Cristo não esqueceu de vocês.
Não esqueceu, não. E quando os irmãos me viram com a voz bem embargada aqui, lembrando quando eu estava lendo o texto, talvez porque eu me lembrava de coisas que eu fiz, coisas pelas quais passei, e o texto me chamava a atenção. E muitas vezes quando a gente lê a Bíblia a gente chora, irmãos, porque se ela não mexer comigo, não queira eu que ela mexa com os irmãos. Mas lembrem-se, irmãos, você é bendito. Vamos ficar de pé e vamos orar. E eu queria que nesse momento você pensasse e dissesse para o Senhor: obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se importa comigo, que é a grande mensagem do Sermão da Montanha. O Senhor se importa comigo. Você vai fazer diferença no mundo, você vai ser sal e luz. Agora, por outro lado, também não podemos deixar de dizer que aquele que não experimentou da vontade de Cristo, que não entregou sua alma a Cristo e quer receber Jesus como Salvador, porque essa promessa é para os que receberam Jesus. Essa promessa é para quem recebeu Jesus. Qual será o seu futuro? Há um versículo que diz, fortíssimo mesmo, que diz assim: essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Esse negócio me martela todo dia. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Palavras de Jesus. Então, nessa noite, se você também entende que você precisa se humilhar diante de Deus e entender que Ele tem algo a acrescentar na sua vida, para melhorar a sua vida, entregue-se a Ele, porque a vida é finita, mas a eternidade não. E Cristo quer te dar a eternidade. E antes da eternidade, uma vida feliz aqui.